Meus queridos irmãos, queridos amigos que estão participando conosco deste culto no seu lar, onde quer que você esteja neste momento, queremos saudá-lo com a paz do Senhor. E expressamos também nossa gratidão ao nosso bondoso Deus por este grande privilégio de estarmos aqui nesta noite, adorando ao nosso Pai Celestial. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. E também ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela escala, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder, uma vez mais, ser útil ao reino de Deus, à igreja e ao nosso amado pastor. Nós queremos, neste momento, compartilhar um texto da Palavra de Deus, convidando você para que possa pegar um exemplar das Sagradas Escrituras, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, 3 versículos para a nossa meditação. Lucas, capítulo de número 1, versículos 5, 6 e 7. Diz a palavra de Deus: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Texto bastante conhecido, a palavra de Deus, praticamente este capítulo 1 de Lucas, com especialidade do versículo 5 ao de número 25, nos traz, como diz já a epígrafe, o anúncio do nascimento de João, conhecido como João Batista. E o escritor, como instrumento de Deus para trazer este registro, este relato tão importante, tanto deste Evangelho como o livro de Atos também, escrito pelo mesmo autor, é o conhecido Lucas. Como médico que era, ele bem sabia, entendia da importância de ter informações completas. Ele é historiador, pesquisador, apesar de não ter sido um dos 12 apóstolos, daqueles que conviveram com o Senhor Jesus, mas ele, após a sua conversão, ele teve o cuidado, o interesse. Acredito que quem o ganhou para Cristo pôde despertar em seu coração a sede pela presença de Deus, a fome pela palavra do Senhor, de tal forma que o seu coração foi dominado completamente por pesquisar, correr atrás de relatos, fatos que pudesse registrar o livro que traz o seu próprio nome. Ele, como historiador, usou suas habilidades em observação e também análise para investigar completamente os relatos registrados no seu livro. Haja vista que no capítulo 1, versículo 1, ele já demonstra aqui e já mostra que ele não foi o único que teve esta preocupação de fazer um registro dos fatos ocorridos, especialmente da vida de Cristo e todo o seu ministério. Diz aqui o versículo 1 que, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado.
Então a gente já percebe aqui que para Lucas, este servo de Deus, a verdade era muito importante, né? Muito importante para ele, principalmente depois que ele se converteu ao Senhor Jesus, como está em Colossenses capítulo 4 e o versículo 14, onde o apóstolo diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. E Paulo refere-se a Lucas como seu cooperador na carta de Filemon e no versículo de número 24. Para Lucas não basta informação, tem que ter convicção. Era isto que ele procurou, né, nos seus dias de conversão, quando ele se converte a Cristo. Ele procura fundamentar a sua fé em fatos, naquilo que é real, e teve esta mesma preocupação, e podemos até usar o termo de discipular a Teófilo, uma vez que demonstra-se pela palavra de Deus que Teófilo ele estava apenas informado acerca de alguns fatos, né, algumas narrativas, algo que havia ocorrido, os históricos, a vida de Cristo. Ele apenas havia recebido informações, mas para Lucas não era o suficiente. Lucas queria que eles tivessem uma fé baseada em fatos reais. Ele procura, né, levar Teófilo a um discipulado profundo, que pudesse criar nele uma convicção. Então é isto que já Lucas demonstra no seu prefácio, que não basta informações, não é, superficiais, mas é importante ter convicção, certeza. Por isso que ele diz para Teófilo, no versículo 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Glória a Deus. E desta real, verídica, né, narrativa bíblica, extraímos algumas lições principalmente do posicionamento de uma família que serve a Deus, independentemente de dificuldades. Lucas demonstra isto já no princípio, né, do seu relato, trazendo como exemplo a família de Zacarias e de Isabel, a sua esposa. Tanto traz alguns posicionamentos que uma família, de fato, que teme a Deus, que ama a Deus, demonstra no seu dia a dia, no seu viver diário, como também Lucas demonstra aqui o que Deus é capaz de fazer por uma família que está determinada a viver para agradar ao Senhor. Glória a Deus. Em primeiro lugar, vejamos uma breve análise no que diz respeito à vida deste casal, ou seja, o posicionamento de Zacarias e de Isabel, desta família que demonstra, não é, servir a Deus, independentemente das adversidades que este casal enfrentou. Já no versículo 5 de Lucas, capítulo de número 1, nos diz a palavra que existiu no tempo do rei de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Glória a Deus. E o versículo 6 nos diz a palavra que eram ambos, ou seja, tanto Zacarias quanto Isabel, eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então veja que este casal, ele não tinha uma vida de exemplo apenas na sua vizinhança, não era tão somente no bairro em que residia, mas acima de tudo perante Deus, o que demonstra de fato uma integridade de coração, porque ele demonstra a sua fidelidade, uma vida justa, irrepreensível, diante de Deus que vê todas as coisas, que acompanha a cada um de nós 24 horas por dia. Deus não só vê,
não é? O nosso dia a dia, o passo a passo, mas até mesmo o que se passa em nossa mente, em nosso coração. Por isso foi importante Lucas trazer à tona esta realidade de que este casal, eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E como diz a palavra, perante Deus. Isto fala de integridade de coração. Ou seja, este casal vivia sem culpa diante de Deus, que tudo vê, que tudo sonda. Este é o primeiro ponto a ser destacado nesta leitura. Em segundo lugar, aí vem o versículo de número 7, que apesar de uma vida justa perante Deus, uma vida irrepreensível, diz ainda o versículo 7, que não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. É importante isto, porque Isabel, como uma mulher vivia de forma piedosa, ela suporta a dor e a vergonha da esterilidade. E veja que ela chega a descrever o fato de não poder ser mãe, né? Já nos primeiros anos do seu casamento, porque o relato aqui mostra que ela já estava de idade avançada, além do mais estéril. E ela chama isto que meu opróbrio perante os homens. Era algo vergonhoso, humilhante para uma mulher. E a esterilidade era marcada ou era encarada como uma falha da mulher, segundo o pensamento judaico, né? E Lucas 1,7 diz qual era o problema, onde estava a causa, onde estava a dificuldade. Diz a palavra, porque Isabel era estéril. Uma punição, né? Era visto também entre os judeus, quando a mulher não podia gerar filhos, como uma punição pelo pecado, ou então alguém de quem Deus havia se esquecido. Haja visto que no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, e o versículo 11, uma outra mulher, né, que também passou por esta mesma dificuldade, por esta mesma vergonha, por este mesmo opróbrio e humilhação, chega a dizer em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, quando ela diz, Senhor dos exércitos, que é Ana diz, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Veja, então ela se reconhecia, se achava de fato esquecida por Deus. E ela prossegue dizendo na sua oração, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meditando nesta palavra, o Espírito Santo me trouxe ao coração, né, um recado específico para você que é pai, né, você que é mãe. Não transfira a educação moral e espiritual de seus filhos para Satanás, e nem tampouco para quem está a serviço dele, porque isto é uma investida do diabo, a transferência da educação. E hoje a gente pode ver, não só na sociedade brasileira, mas de um modo geral, né, as influências malignas nos filhos, e muitos pais abrem mão, não está nem aí, né, de como estão os filhos, percebe a diferença no seu comportamento, no seu linguajar, porque está entregando de mãos dadas, né, a educação, está transferindo para terceiros, está terceirizando a educação espiritual e moral de seus filhos. Porém, a palavra de Deus nos diz que nossos filhos são herança do Senhor. Glória a Deus, são herança do Senhor. E cada um
cada pai, cada mãe, né, pela palavra de Deus, deve preservar, conservar o seu menino. Glória a Deus. Preservar a sua filha, o seu menino, do jeito que Deus lhe deu. Aleluia. Porque Ele vai cobrar de você. Haverá uma cobrança. No Salmo 127, e o versículo 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Glória a Deus. E lembrando e dando ênfase ao que Ana disse, ela disse: no meu filho não passará navalha. Aleluia. Que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração e aplicá-la à circunstância, a momentos específicos na sua vida e na vida de seu filho e na vida de sua filha. Porque em Êxodo, capítulo de número 1, se você tem um exemplar das Sagradas Escrituras, pode conferir. Êxodo, capítulo de número 1, versículo 16 e o 22, Faraó, não é, deu uma ordem lá no Egito, e a ordem era: mate os meninos e as meninas deixem viver. Foi a ordem de Faraó. Se ele naquela época tivesse em suas mãos os recursos que a ciência dispõe hoje, a ordem dele seria: se nascer homem, leve para a sala de cirurgia e mude o sexo dele. Ele usaria esta artimanha diabólica para forçar, não é, a mudança de sexo. Porque isto aí, não é, vem completamente de uma ordem distorcida, reprovada por Deus. E mais adiante, dando prosseguimento ao texto em apreço, de respeito a este casal exemplar, apesar da frustração de Isabel, da frustração de Zacarias, de não poder, né, de não ter o que tanto queria, que era um filho, no entanto, este casal não desistiu em momento algum de agradar e servir a Deus. Está em Lucas capítulo de número 1 e o versículo 8, onde diz a palavra: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, diz versículo de número 23 também, e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Então observe que Zacarias, apesar de carregar consigo essa frustração, porque com certeza ele orou a Deus, implorou, pediu, juntamente com a sua esposa, um filho, porém passou o seu tempo, a idade avançada chega e perde as esperanças de ser pai, ele de ser mãe, ela, porém a sua integridade diante de Deus não foi abalada, permaneceu fiel a Deus e servindo ao Senhor com alegria. Isso é muito importante, porque quantas pessoas, até mesmo servos de Deus, desistem dado momento de servir ao Senhor, simplesmente pelo fato de ter algum anseio frustrado, né? Alguma coisa que tanto pediu e não alcançou, e termina desestimulando e parando e deixando de servir a Deus, e até mesmo abandona os caminhos do Senhor, abandona a igreja, dá as costas para Deus. Porém, este casal deixa este também exemplo para todos nós de fidelidade, apesar das aparentes frustrações. Em segundo lugar, o texto nos mostra com muita clareza o que Deus é capaz de fazer por uma família que está determinada a viver e agradar a Deus. Em primeiro lugar, Deus realiza promessas antigas. Aleluia! Glória a Deus! O Deus da Bíblia
é o Deus que cumpre promessas antigas. E é fato que, no que diz respeito a este casal, existia até uma promessa diante de Deus que o casal desconhecia. Está em Isaías capítulo 40 e o versículo de número 3. E também em Malaquias capítulo de número 4, versículos 5 e 6, são profecias que haveria de se cumprir, e na onisciência de Deus, Deus estava reservando o casal Zacarias e Isabel para, no tempo de Deus, cumprir com a promessa. É o que diz em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 13, onde nos diz que o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Em segundo lugar, observe que dentro deste aspecto aqui, dentro desta realidade, Deus age exatamente na incapacidade. Deus age na impossibilidade. Deus age na limitação humana. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque no versículo de número 18, nos diz a palavra de Deus, que Zacarias responde ao anjo, dizendo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E Deus bate exatamente na sua impossibilidade, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, glória a Deus, e porque para Deus nada é impossível. E claro, no caso de Isabel e Zacarias, nos faz lembrar também que não é o pai, não é o país, não é o estado, nem a escola que define o nome dos filhos, mas é o pai e a mãe. Glória a Deus. Porque no capítulo 1 de Lucas, versículo de número 67 e 68, a palavra de Deus nos mostra, este fato, esta realidade. A palavra de Deus nos mostra que o versículo 57 diz que completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E o versículo de número 60 diz: e respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. Glória a Deus. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome? E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Deus cumpre esta promessa. E sabe por quê? Porque o Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, é o Deus que remove a vergonha. Glória a Deus. Deus remove a vergonha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi exatamente isto que Isabel declarou no capítulo 1, versículo de número 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Qual é a sua vergonha? Quem sabe você já tenha vivido de forma vergonhosa, dando tristeza ao seu pai, à sua mãe, ou quem sabe você, pai, aos seus filhos, ou você, mãe, às suas filhas. A vergonha, pelo vício, pelo pecado, por uma vida de depravação, distante da vontade de Deus. Saiba que nesta noite, Deus quer mudar e remover a tua vergonha.
Deus quer te restaurar. Deus quer te salvar. Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Glória a Deus. Porque Isabel faz esta declaração. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim. Atentar é prestar atenção em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Jesus, nesta noite, te chama e tem algo maravilhoso a fazer na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele está pronto para nesta noite remover a sua vergonha. Deus abençoe a todos.